Aqui comigo, Edmar Camata, secretário de Estado de Anticontrole e Transparência. Seja muito bem-vindo, Edmar. Obrigado. A gente fala de controle e transparência, a gente consequentemente está falando de combate à corrupção. O que a gente pode esperar da sua gestão frente aí à pasta? A gente pode esperar o emprego de ferramentas modernas para ajudar no combate à corrupção. A gente pode esperar de abertura para a participação das pessoas, né? E pode esperar também uma boa utilização da lei anticorrupção, que é uma lei que está fazendo 5 anos e tem um potencial muito grande de permitir o combate à corrupção antes que ele se torne viral, antes que a corrupção se torne endêmica, né? É o próprio Estado combatendo na raiz, porque quando a gente precisa de um combate à corrupção feito por instâncias externas, como as polícias, como o judiciário, como o Ministério Público, esse processo de combate ele é muito mais caro, porque envolve muito mais órgãos e envolve investigação, né? Então o Estado tem que fazer o dever de casa dele de combater o mal na raiz. A gente viu, né, que a Secretaria fez algumas reuniões e traçou 4 ações principais. Quais ações são essas? De que forma que a Secretaria vai trabalhar nesse sentido? O primeiro passo é aprimorar a interação com outros atores que também têm essa função de combater a corrupção, né? Então a gente está falando de entidades e órgãos nacionais que já discutem o tema, que têm expertise, que têm experiência e que se reúnem anualmente para discutir essas ações, né? Essas ações elas são discutidas em 14 grandes áreas, né? Por uma questão de economia de recursos também, o Estado não vai mandar servidores para esses encontros presenciais nas 14 áreas, né? A gente escolheu 4 áreas que são estratégicas para atuar e as outras áreas a gente vai fazer um acompanhamento eletrônico, né, de como as discussões vão se dar. Entre as principais áreas nós temos a elevação da transparência e aí vem a busca de ferramentas que permitam ao Estado ser transparente de uma forma mais viva para o cidadão, principalmente porque o Estado caiu, né, no ano de 2018 de primeiro lugar no ranking de transparência para 14º, né? Então nós temos um dever de casa bem grande e bem importante, né? Uma questão que também traz muita preocupação em nível nacional é que os estados consigam fazer um acompanhamento patrimonial do patrimônio dos servidores públicos. Como é que é esse controle? Hoje ele funciona de forma muito incipiente, de forma muito inicial ainda, quase que escassa, né? A ideia é que sejam formados grandes bancos de dados com informações de evolução patrimonial, utilizando até mesmo as próprias declarações de imposto de renda, de forma que você não tenha que ficar fiscalizando cada servidor, mas que a gente tenha alertas sendo gerados a partir do momento que houver esse patrimônio, ele se descasa da renda que o servidor tem do próprio Estado, né? Falou também da participação da população, né? Qual é o canal, como é que a população pode participar ou se informar ou tomar mesmo o combate à corrupção e achar aí um mecanismo para também participar dessa batalha? Hoje a gente tem uma avaliação que é feita do Estado, de todos os estados, com base em conceitos formados pela Controladoria Geral da União, que é a CGU, né? Esse ranking ele avaliou o Estado em 2018 mais uma vez, foi quando o Estado caiu de 1º para 14º no ranking, né? Então assim, o primeiro caminho é buscar a excelência, voltar a ser excelência em transparência, né? Para isso estão sendo discutidos subtemas e principalmente entender que o cidadão é alguém que busca informações específicas. Quais são essas principais informações, né? Como que a transparência pode ser útil para o cidadão? Ele quer saber da linha de ônibus que passa na rua dele, né? Ele quer saber o atendimento no hospital, qual horário que ele pode ir, uma marcação de consulta, né? Então, identificar como que o processo de transparência pode entrar nas várias secretarias e órgãos do Estado e sair de lá de uma forma comunicável para o cidadão. Entender o que o cidadão precisa. Não adianta a gente colocar planilhas e mais planilhas nos portais de transparência, se aquilo ali não se transforma para o cidadão numa experiência útil, né? E essa experiência útil que se busca, né? Como que o Estado pode usar a transparência como ferramenta de melhoria do serviço público. A gente falou aqui, né, da fiscalização dos agentes públicos e dos gastos, da participação e a importância da participação da população. Também tem um papel muito importante das empresas e o que ajuda aí a monitorar, né, a conduta dessas empresas é a lei anticorrupção, que nessa semana completou 5 anos, mais de 50 empresas já foram aí investigadas, só nessa semana 10.
qual a importância dessa lei e por que essas empresas estão sendo investigadas? É importante a gente entender que quando a gente vê uma operação Lava Jato, por exemplo, a gente está vendo um caminho que é muito caro para o Estado, mas é necessário, que é o combate à corrupção, né? Durante muito tempo a gente não via essas operações, sentia falta e via a corrupção acontecendo. Então, assim, operações como a Lava Jato são importantíssimas, mas o Estado tem controle interno, ele tem que ter o controle para que a irregularidade não aconteça, né? Esse é o controle interno, né? Então o Estado tem uma lei nacional, né, que é a Lei de Combate à Corrupção Empresarial. Essa lei ela pode ser altamente eficaz para se criar um ambiente limpo de contratação no poder público. E quando eu falo de ambiente limpo de contratação, é um ambiente em que as grandes empresas, as médias empresas, as pequenas empresas que contratam usando instrumentos de corrupção, elas sejam punidas na raiz mesmo, elas sejam punidas pelo próprio Estado com o uso da lei anticorrupção. Essa lei, por que eu falo que essa lei ela é importante? Porque ela pune ainda na esfera administrativa as empresas com multas de até 20% do faturamento bruto anual. Então são multas muito significativas. Vamos imaginar uma empresa que consiga faturar durante o ano 5 milhões de reais, né? Uma multa de 20% vai significar para ela 1 milhão de reais, quer dizer, vai perder 1/5 ali do seu faturamento bruto. E o Estado tem esse meio, né? Não falta legislação nesse caso, né? O que a gente precisa fazer é agir em tempo real, é entender os processos que estão com um risco maior de causar corrupção, filtrar, essa tarefa de filtrar é importante, porque os últimos episódios em que o Estado conseguiu flagrar casos de corrupção, por exemplo, é interessante a gente trazer, foram casos em que aparentemente essas empresas estavam concorrendo, mas na prática talvez não. Por quê? Porque elas tinham sócios em comum, né? Então, assim, duas empresas que estão lá concorrendo, dando lance, mas os sócios são os mesmos. Ou elas estão do lado de lá no computador fazendo lances eletrônicos, mas as duas empresas estão usando o mesmo computador, inclusive, né? Então isso tudo é filtrado pelo Estado a partir de investigações eletrônicas, né? E é esse trabalho que a gente pretende aprimorar e dar transparência também a essa lista de empresas punidas, né? Para que a gente tenha os empreendedores conscientes da sua função, de participar, de fazer o Estado atingir melhores preços, boas contratações, mas seja um ambiente limpo, seja um ambiente que convide o empresário a dizer, olha, eu vou lá participar de uma cotação do Estado porque eu confio nesse procedimento e eu acho que eu tenho chances de ganhar. E aí sim a gente oxigenar esse ambiente. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor comentasse, né, o decreto do vice-presidente, né, o general Mourão, na semana passada, que alterou aí algumas normas da lei de acesso à informação, né? Queria que o senhor falasse que o senhor já tem uma história aí com a transparência, combate à corrupção, de que forma que o senhor encara essa alteração? Bom, é importante lembrar que no Estado nada muda, né? As pessoas ficam preocupadas, vai ter menos informação, menos transparência, né? O Estado não pretende mudar o seu decreto, né? Com relação ao decreto federal, é importante lembrar, assim, que a própria lei ela já traz as hipóteses em que a competência para dar sigilo ela pode ser delegada para quem está mais abaixo na esfera pública, né? Que foi um pouco do que o decreto fez. De um modo geral, é claro que a gente diz que o interessante é que não se mexa nesses instrumentos, é que a gente tenha a possibilidade de colocar sigilo em documentos só para as autoridades mais altas, que são aquelas que vão ter que discutir isso, né? A partir do momento que o sigilo possa ser colocado por servidores comissionados, que amanhã não vão estar lá no órgão para responder, realmente traz alguma preocupação. Mas no Espírito Santo nada muda, né? A gente tem a prioridade aqui realmente é aumentar o nível de transparência, né? E que as secretarias também tenham essa preocupação no dia a dia, uma conversa pessoal particular com cada gestor, para que ele descubra o que existe de informação útil que hoje está a quatro paredes, mas que pode trazer um diferencial para o cidadão. Dilma Mata, muito obrigado, secretário aqui de Controle e Transparência do Estado. Muito obrigado. Eu que agradeço.